E eu fiz hoje uma pesquisa lá no Stories, né? E foi muito interessante as respostas que eu obtive. Eu vou até compartilhar aqui um pouco com vocês. Essa foi uma das perguntas que eu fiz, né? Quando você fala em karma, você pensa que é algo positivo ou negativo, né? Minha família é um karma. E essa afirmação é positiva ou negativa? E mais de 70% respondeu, era 50 e poucos por cento, a última vez que eu olhei já estava, acho que quase em 70%, as pessoas que encaram essa afirmação como uma afirmação negativa. No entanto, o karma é o resultado das nossas ações de vidas passadas, ou às vezes até dessa vida, né? Você pode gerar um karma para pagar nessa vida mesmo. Só que resultado das ações podem ser positivas também. Então, os elos kármicos que unem uma família ou os membros de uma família, ele pode sim ser um elo positivo. E então, quando a gente diz que minha família é um karma, na maioria das vezes a pessoa dá uma conotação negativa para esse karma, né? Tá querendo dizer que, nossa, é muito difícil de lidar com essa família, tenho muitos problemas com essa família e daí por diante. Mas a ideia principal é que todas as pessoas que fazem parte de um núcleo familiar, elas já se encontraram em vidas passadas, possivelmente já foram parentes em vidas passadas, e esses laços se mantiveram porque elas têm, sim, coisas a resolver nessa vida. E essas coisas a resolver não precisa ser necessariamente uma questão negativa, tá? Uma outra pergunta que eu fiz lá nos stories é se vocês acreditam que cada pessoa desse núcleo familiar tem um propósito para estar ali, né? Ela tem uma função especial. A grande maioria acredita que sim, e é verdade. Cada um nesse grupo familiar tem o seu propósito, está ali por uma razão bem específica, bem particular e bem especial, tá? E daí que, quando a gente fala que você trouxe esses karmas de vidas passadas, você pode sim ter trazido karmas positivos junto com essas pessoas da família. E é por isso que várias pessoas lá também, numa outra pergunta que eu fiz, responderam que consideram a sua família a melhor família do mundo. Então, esses seres que estão juntos e que se dão bem e que a família é harmoniosa, e é claro que sempre tem pequenas desavenças, pequenas rusgas e às vezes atritos passageiros, mas que no frigir dos ovos tudo acaba bem, porque existe amor, existe harmonia, existe a intenção que já foi trazida para essa vida de caminharem juntos, de um ajudar o outro e de seguirem juntos, né? E quando eu falo de um ajudar o outro, se você olhar para os seus ancestrais, tudo que você aprendeu nessa vida, todo carinho que você recebeu nessa vida veio deles, né? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Então, tem sempre aquela pessoa que no núcleo familiar tem uma posição mais centralizadora, mais importante, e essa posição pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Negativa às vezes não é negativa, mas no sentido de criar algum atrito, né? Então, quando as pessoas se reúnem, né, num mesmo grupo familiar, nascem no mesmo grupo familiar, elas trouxeram papéis específicos para atuar nesse grupo familiar. E sim, às vezes tem uns karmas, né? Ou situações que ficaram inacabadas ou que ficaram sem solução nas vidas passadas, e que trouxeram para essa vida para resolver, de preferência, harmoniosamente, né? E daí a maneira melhor ou talvez que mais facilmente faz com que as pessoas resolvam essas pendências de forma harmoniosa é quando elas nascem com esse laço estreito de família, não é? Porque é dentro da família que a gente tem as pessoas que a gente mais gosta. Então, nessa troca, isso pode ativar algumas memórias que a gente não tem isso
consciente, né? Então acontece sim, né, de duas criaturinhas estarem na mesma família e já existe um atrito entre elas que ninguém sabe explicar. Às vezes são irmãos, às vezes é pai e filho, mãe e filha, primos, enfim. Tem sempre uma questão assim que não entendo por que essas duas criaturas não se dão bem, ou brigam desde bebezinho, e tem até, né, gêmeos que nascem gêmeos para resolver juntos, através do amor, através da harmonia, situações pendentes de vidas passadas. Tá? Então, é através desse relacionamento de família que nós vamos resgatar a maioria dos nossos karmas. Tá? A maioria das situações que não ficarão boas nas vidas passadas. Tá? E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.